Olá, pessoas, e mais uma vez aqui na contramão. E o tema de hoje é: tem coisas que você precisa mudar. Então vamos conversar um pouco sobre isso, né? Vamos começar pelo que eu costumo dizer: tem pessoas que costumam ver fantasmas, né? E o que eu quero dizer com isso? É coisas do tipo, quando você acha que uma coisa vai ser assim bem difícil ou uma pessoa é bem, como é que eu posso dizer, te causa medo e, na verdade, depois que você tem contato com aquela pessoa, não acontece nada. Foi um fantasma que você tem na sua mente em relação àquela pessoa, em relação a alguma coisa, e isso você precisa mudar. Por exemplo, você faz coisas do tipo: ah, nossa, aquela pessoa ali tem cara de quem deve ser muito bravo. E aí você desenvolve um medo daquela pessoa, ou toda vez que você fica próximo, desculpa, daquela pessoa, você fica assustado, fica assim meio desconcertado. Só que quando você conversa com a pessoa, você vê que não é, você percebe que não é nada disso. Mas depois, mesmo sabendo disso, né, pode acontecer também, mesmo sabendo disso, é, toda vez que você encontra com essa pessoa, você fica assim. Por quê? Porque você nunca parou para resolver isso. Então, num primeiro momento que você não conversa com a pessoa, surge aquele medo, né? Aí você conversa com a pessoa, vê que não é nada disso, talvez passe pela sua mente, eu estava exagerando, o que eu costumo dizer, eu estava vendo fantasmas. E só que você não para refletir sobre isso. Ah, então eu vou parar com esse medo. Simplesmente, né? Esquece, e aí toda vez que você encontra a pessoa, no primeiro momento gera aquele medo. Se você não conversa com a pessoa, você fica com esse medo dentro de você sem motivo. Outro exemplo que é bom você mudar também. Tem pessoas que usam o seguinte critério para poder tomar uma decisão, para poder, como é que eu posso dizer, agir de certa forma. Por exemplo, eu não fui com a cara dessa pessoa porque ele me faz lembrar o meu ex-marido e eu odeio o meu ex-marido. Isso até certo ponto pode ser até divertido, mas o que que essa nova pessoa que faz você lembrar o seu ex-marido tem a ver com o seu ex-marido? Praticamente nada. Ele talvez deu o azar de ter o semblante do seu ex-marido, mas não é como ele. Você deixar de ter um contato com essa pessoa por causa de coisas desse tipo que por causa de um critério que você convencionou e que não tem nada a ver com isso, percebeu? Então, assim, são coisas que você precisa mudar para não perder uma oportunidade, para não perder, mais uma vez, a oportunidade de você aprender, de trocar informação e por aí vai, né? Histórias. Eu conheci um rapaz há muito tempo atrás, né? E aí, toda vez que a primeira vez que ele me foi apresentado, né, me apresentaram ele assim, ó, esse aqui é o José, mas ele é muito gente boa, mas ele assim, ele, como é que pode dizer? Ele é uma pessoa muito triste porque o filho dele se matou. Aí eu fui perguntar, mas por que o filho dele se matou? Porque a, a esposa do filho dele fugiu com um piloto de avião e por causa disso ele odeia todos os pilotos de avião. Aí vamos refletir sobre isso. Se de repente um piloto de avião ele tiver oportunidade de conversar ou conhecer outro piloto de avião, esse outro piloto de avião vai ter culpa porque aquele piloto de avião fez a filha dele abandonar o filho dele, né? E ela ir embora com o piloto, e aí o filho dele se matar por causa disso. Quer dizer, todos os pilotos têm culpa por causa disso, né? Outra coisa que vai causar mais polêmica ainda, agora do que eu vou falar. Todas as vezes, né, que um homem ou uma mulher, por exemplo, se for homem, vê que alguém está, como é que eu posso dizer, cantando a namorada dele, né? Ou então falou alguma coisa.
E toda vez que a mulher vê alguma mulher se insinuando para o namorado dela, ou então aconteceu alguma coisa, as pessoas têm o costume de ir tirar satisfação, né, com a pessoa que ela não conhece, ao invés de tirar satisfação com o próprio namorado ou namorada. E aí vamos fazer a seguinte reflexão. Digamos que você tem um namorado ou namorada e alguém falou alguma coisa para ela. Quem é que vai decidir se ela vai corresponder ou não? É você indo lá bater em alguém, brigar com alguém? Né? É ela que vai decidir. Se ela simplesmente falar assim, olha, eu não quero mais você e eu vou ficar com aquele outro que me deu uma cantada ali, ultimamente. Você vai fazer o quê? Entendeu? Você não vai poder fazer nada. Eu sei que vocês estão ouvindo agora o que eu estou dizendo, vocês não vão concordar. Mas assim, pense com carinho, né? Quando o vídeo acabar. Se de repente a sua namorada falar assim para você, olha, teve um rapaz, né, ou teve uma menina que me disse uma coisa no caminho de casa e eu gostei e eu não quero mais ficar com você, eu vou ficar com ele. Vai adiantar você ficar falando ali, ah, mas você nem conhece, mas você dá valor, vai dar valor a um estranho do que dar valor a mim, que você já conhece, que sempre tive. Não vai adiantar. Se ela tiver decidido ficar com ele ou com ela, você pode se ajoelhar, se matar, entendeu? Não vai adiantar, percebeu? Então, assim, não é você que tem que tomar a decisão, né? A decisão é sempre da pessoa. Voltando ao caso do José lá. Então, assim, ele odiar todos os pilotos não vai fazer com que o filho dele levante do caixão e volte a viver de novo, né? Porque não sei se eu falei, mas o filho dele se matou porque a esposa fugiu com um piloto de avião. Percebeu? Então são coisas que você precisa mudar, são critérios que às vezes foi colocado na sua cabeça por uma cultura antiga que foi desenvolvida e muita gente assimilou e leva a um grau de extremismo ao ponto de prejudicar a sua própria vida, ao ponto de não fazer com que a sua vida ande mais. Se a pessoa está assim, se vivendo um momento que está tudo dando certo, a pessoa estraga a vida por causa disso. Vamos polemizar um pouco ainda mais, né? Que essa história de relacionamento sempre é polêmica. Uma vez eu trabalhava num lugar e aí um dos meus colegas de trabalho, né? Foi um sábado à tarde e cedo olhou assim para mim e falou assim, Sérgio, vou começar um negócio com você porque você é um rapaz assim sensato, tranquilo. Então acho que você vai me falar uma coisa assim, não foi essa palavra que ele utilizou, mas foi quase isso. Digno de quem se deve ouvir. Aí eu falei, tá, pode falar. Se alguém mexer com sua namorada, você vai fazer o quê? Aí eu falei assim, nada. Aí ele falou assim, por que nada? Você não gosta da sua namorada, alguma coisa assim? Eu falei, não gosto. Mas assim, antes dela ser a minha namorada, ela já sabia se defender. Ela andava sozinha na rua, ou com outro namorado dela, ou quando ela estava solteira. Então, a partir do momento que eu entrei na vida dela, ela não sabe se defender mais, percebeu? Agora, assim, você pode, se alguém estiver lá importunando ela, você pode interceder, mas não porque ela é sua namorada, porque é um ser humano. Então, por exemplo, se alguém está sendo incomodado e precisa de ajuda, então você vai chegar e falar assim, ó, vai perguntar, por que que você está incomodando a pessoa? E aí, se a pessoa não parar, o que que a gente faz nessas horas? Se fosse um estranho, chama a polícia, faz alguma coisa, dependendo do grau do importunamento, né? Agora, essa questão cultural de você fazer o papel do machão protetor é uma coisa que é cultural. Eu já estive desse lado há muitos anos atrás, porém hoje eu não faço mais isso, entendeu? Então essa coisa do machão protetor, eu não vejo mais com bons olhos, porque é aquilo que eu falei, antes da pessoa te conhecer, ela já sabia se defender. Então você não está ali para fazer papel de policial e para proteger a pessoa, entendeu? Então, assim, você pode prestar um auxílio como se prestaria para um estranho. Você pode perguntar o que que você está querendo, o que que você está fazendo, mas não partir para a briga porque você é o protetor, é a cerca ali da pessoa com quem você está. Então, voltando para o que meu amigo falou, ele falou assim, mas você não faz nada. Aí eu expliquei isso para ele, e aí ele falou assim, mas você vai ficar desmoralizado?
Aí eu cheguei para ele e falei assim: o que é ficar desmoralizado para você? É porque alguém mexeu com sua namorada e você não fez nada? Entendeu? Mas onde é que está escrito que o fato de você não fazer nada é ficar desmoralizado? Você está preocupado com como as pessoas vão te ver ou como você pensa de você, percebeu? Então, às vezes você toma uma atitude preocupado com o que as pessoas vão pensar de você, sendo que é você quem decide. O valor que você tem é você quem dá. Você não vai arriscar brigar na rua, embora há muito tempo atrás, né? Eu nunca briguei na rua, mas já tomei, assim, já tentei fazer o papel do machão para proteger uma namorada minha, assim. Mas eu não vou tomar uma atitude pensando que as pessoas vão pensar de mim se eu não fizer nada, entendeu? Isso é cultural, como eu falei, eu já estive desse lado há muito tempo atrás, mas hoje eu não faço mais isso, percebeu? Porque, assim, como eu falei, antes da pessoa te conhecer, ela já sabia se defender estando com outra pessoa, não. Aí entrou, ficou com você agora, não sabe mais. Então, assim, é uma coisa que muita gente não vai concordar. Muita gente vai estar falando assim, ah, falar é fácil, eu queria ver se acontecesse com você. Não, já aconteceu, tanto na fase antiga como na fase nova, entendeu? E assim, eu gostei muito mais como a história se finalizou na fase nova, entendeu? Assim, por exemplo, eu sei que não é fácil. Você, nos primeiros momentos você vai ficar assim, como é que eu posso dizer? Sem jeito, sem entender nada, mas quando você sabe o que você está fazendo, você vê que não precisa, porque assim, o que vai primeiro, ó, se a pessoa decidir com quem está investindo numa namorada ou no namorado seu, quem é que decide? É você protegendo ou é a pessoa dizendo não? Entendeu? Aí você fala assim, ah, mas a pessoa pode ficar ali sem jeito. Ela conseguiu chegar até aqui, a pessoa. Por exemplo, se você está com alguém, seja homem ou mulher de 28 anos, por exemplo. A pessoa conseguiu chegar até aqui com seus 28 anos sendo do jeito dela, entendeu? Se defendendo do jeito dela, do jeito que ela é. Então não precisa que você vá brigar com alguém para defendê-la. 28 anos é muito tempo. Então, se a pessoa conseguiu viver 28 anos sendo do jeito dela, não é porque está com você agora que você precisa proteger e brigar com o mundo inteiro. Percebeu? Principalmente se o seu parceiro ou parceira for muito bonita. Se prepare para, assim que você sair com o pé na rua, isso vai acontecer. Agora, se ela pedir a sua ajuda, ou ele pedir a sua ajuda, não custa nada você ajudar como ser humano, por que você é ou que ela é, e por carinho que você tem pela pessoa. Mas não achar que se você não fizer nada vai ficar desmoralizado e que a pessoa não sabe se defender e é você que tem que proteger, percebeu? Então, assim, para mim, isso são coisas que você precisa mudar, tá? Mas vamos voltar para o caso do, do José, né? Então, assim, não adianta ele ficar com raiva de todos os pilotos, porque quem fugiu com o piloto foi a esposa do filho dele. E aí ela decidiu fugir. Adiantou ele se matar, ela voltou, percebeu? Quando a pessoa decide uma coisa, que eu chamo de quando a pessoa faz uma escolha suprema, não adianta. A pessoa faz a escolha suprema e vai embora e não volta mais. Quando eu falo embora, não é sair de um lugar, é vai embora para realizar aquilo que ela escolheu. Então, sempre, todo mundo tem uma escolha suprema, que eu chamo. Então, quando a pessoa faz a escolha suprema e vai embora realizar aquilo, não adianta você fazer nada, a pessoa vai e realiza. Então, não adianta apontar o dedo culpado foi você, muito menos se matar. Percebeu? Que foi o que fez o filho do José. E muito menos o José ficar com ódio de todos os pilotos. Porque antes dele ser piloto, ele é o piloto é um homem. Então não foi um piloto que, como é que o pessoal costuma dizer, entre aspas, que roubou a mulher do filho dele. Foi um homem que roubou. O fato dele ser um piloto foi só uma uma profissão. Ele poderia ser bombeiro, ele poderia ser cantor, ele poderia ser pedreiro, poderia ser alguma coisa. Por exemplo, se ele fosse pedreiro, o José ia ficar com raiva de todos os pedreiros, percebeu? Se ele fosse cantor, o José ia ficar com raiva de todos os cantores. Então, a profissão pouco interessa. O que importa é que, assim, não adianta você depositar a culpa em alguém. O filho do José não vai voltar do caixão, percebeu? Então, o filho dele também se precipitou por vários motivos, porque não tinha o que fazer. Você tinha o direito de ficar triste? Tinha,
Porque talvez a pessoa assim, caramba, foi muitos anos juntos e ela do nada me abandonou. Tem o direito de ficar triste? Isso tem. Agora, culpar alguém ou se matar por causa disso, aí não. Faz, a partir do momento que você vive, você já está sujeito a alegrias e a tristezas na mesma proporção de dor, intensa ou fraca. Entendeu? Tá vivo é para isso, é para ser feliz e para sofrer. Grandes decepções, grandes alegrias, alegrias pequenas, decepções pequenas. Infelizmente, ninguém está livre disso. E principalmente o José, né? Que, por exemplo, como eu falei, ter raiva de todos os pilotos não vai fazer com que o filho dele levante do caixão. Então, são coisas que, assim, você precisa mudar, certo? Outra coisa também que você precisa mudar. A ideia errada, né, que você faz, já está relacionado com o que eu acabei de dizer. A ideia errada que você faz das pessoas, né? Eu já falei isso em outros vídeos. Não se comunique com o que você acha das pessoas ou com a ideia que existe na sua cabeça das pessoas. Se comunique com o que ela fala diretamente para você. Então, por exemplo, você olha para uma pessoa e você vê um gesto ou vê uma palavra que ela disse, aí você fala, na sua cabeça, faz todo aquele processo e fala assim: se a pessoa disse isso, é porque é isso. Se a pessoa disse isso, é porque é isso. Então, assim, chegue para a pessoa e fala assim: você disse isso por causa disso? Entendeu? Fala diretamente. Não adianta você processar a informação com base no que você acha. As pessoas são diferentes e aí você processar do que está dentro da sua cabeça pode te levar a um desentendimento, pode te levar a você fazer uma ideia errada. Então, chegue para a pessoa e pergunte, entendeu? Faça uma análise, como é que eu posso dizer? Uma análise de scanner, né, do passado, ou seja, olhando todo o passado da pessoa, será que ela me diria uma coisa desse tipo? Então, analiso, na verdade, analisar o histórico, né? Bom, pelo histórico que eu tenho, ela não faria isso. Mas vamos checar. Você disse isso por causa disso? Então, faça a pessoa confirmar, chegar para você, eu realmente disse isso por causa disso. Aí você pode tirar alguma conclusão. Agora, você pega a palavra no ar e simplesmente processa dentro da sua mente do jeito que você acha, quem causou tudo isso foi você, porque você não sabe realmente o que a pessoa estava pensando, né? E assim, ninguém é perfeito. Você pode estar num momento de debilitação ou com fome, ou você pode estar ali com algum problema e deixar não fazer uma boa colocação em algum ponto de vista e escapar uma coisa que você não queria dizer. Todo mundo tem o direito de errar, todo mundo tem o direito de consertar, e você não deixa a pessoa consertar, percebeu? Você simplesmente tira aquela conclusão e tchau, e foi embora, né? Eu costumo fazer, eu não gosto muito de perdoar ninguém, entendeu? Agora eu dou 3 chances para a pessoa. A pessoa errou uma vez, aí eu deixo bem claro que eu não gostei. Aí se a pessoa fizer a segunda, eu ainda deixo bem claro que eu não gostei. Fez a terceira, pronto. Aí sim, dei 3 chances para você entender, eu entender que aquilo foi infeliz. Você não quis entender, né? Dependendo da importância da pessoa, eu explico, tal, tudo. Mas se a pessoa não entender, eu não posso fazer nada. Agora, eu processar sozinho, né? E não verificar realmente o que aconteceu, isso eu realmente não faço, né? E para encerrar, né? Coisas que você precisa mudar. Seja a pessoa que você diz, né? As pessoas vivem uma coisa que eu digo que é dupla personalidade. Pessoa número 1 é aquela que você diz. Pessoa número 2 é aquela que você faz. Então você diz uma coisa e faz outra. Eu arriscaria aí 94,7, né? E esse dado não é verídico, que as coisas melhorariam na sua vida se você fizesse o que você diz. Porque eu vejo muito que as pessoas dizem uma coisa e faz outra. Se você fizesse tudo o que você costuma dizer, eu acho que muitos problemas na sua vida se resolveriam. Então, na hora que está ali na roda de amigos, no churrasco, não sei o quê, todo mundo é conselheiro, porque sabe exatamente o que deve fazer, fala, isso eu nunca faria, só pode ser um louco quem faria isso. Aí você vai vasculhar a vida da pessoa, faz totalmente ao contrário. Então, se você realmente fizesse o que realmente você diz, muitos problemas seus iriam acabar. Então, isso é uma coisa que eu acho que muita gente deveria mudar. E também concordo que não é fácil, tá? Isso também é cultural.
você dizer uma coisa e fazer outra. Também já estive nesse lado há muitos anos atrás, e quando passei a ser a pessoa que faço o que eu digo, acho que 94,7% dos meus problemas acabaram, muitas coisas melhoraram. Certo? Então, na contramão de hoje é isso, amanhã a gente volta com mais um tema. Ah, e o tema de hoje é: tem algumas coisas que você precisa mudar, certo? Então é isso, até mais.